A graça e a paz, meus amados queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos lá para mais um vídeo? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Que Deus abençoe a todos aí. Hoje o vídeo de hoje é sobre o que nós estamos seguindo realmente, né? Vamos lá. E eu agradeço a alguns irmãos aí, principalmente a irmã Larissa. Obrigado, irmã Larissa, pela sua força aí, porque ela comenta para mim não desistir de gravar os vídeos, né? Porque eu comentei uma vez aí que eu quase desisti, né? Porque mas eu ia desistir só se Deus permitisse, irmãos, né? Eu, pela minha própria vontade, não tinha nenhum intuito de desistir de gravar o vídeo, mas como às vezes Deus move situações novas na nossa vida, nos põe em outro patamar espiritual mais avançado ou mudança de círculos, né? Então, a gente não sabe o que tem lá na frente, né? Se a gente vai ser necessário a gente se desfazer de uma coisa aqui para iniciar outra, ou melhor, ou maior, ou em outra forma, né? Mas não, graças a Deus, Deus permitiu que eu continuasse a fazer o vídeo, até melhorou algumas situações para isso, né? Sou grato a Deus por causa disso. Sei que sou dependente dele, sou falho, sou usado, nada vem de mim, né? Mas agradeço essa irmã aí por me dar força. Obrigado, irmã Larissa. Às vezes também dá desânimo da gente desistir por vários motivos, né? Não que eu me apegue com quantidade, eu me apegue com qualidade, mas às vezes você fica desanimado, tem pouca visualização, tem pouco isso. Mas por que você não trabalha? Não, eu quero que as coisas aconteçam naturalmente, se tiver que acontecer. Mas isso daí é questionamento meu, não vem do senhor não, é coisa minha, né? E às vezes é natural a gente se desanimar mediante as lutas, as dificuldades da vida, né, irmãos? Que a gente passa, né? Mas logo em seguida Deus, mediante o Espírito, nos fortalece de novo, nos dá uma nova injeção de ânimo, né? E a gente tá aí, mais forte do que nunca, porque como diz o Senhor, a porta do inferno não prevalecerá sobre a igreja de Deus, né? Então vamos lá, vamos pro vídeo em pauta aqui, senão a gente gasta muito tempo, né? Vamos lá. Parou para pensar se está seguindo a Cristo ou apenas a uma instituição? Eu sou Valdir Camilo, sou cristão, sou pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. Eu tenho um método inovador, exclusivo, altamente eficaz e com resultados muito rápidos. Pode eliminar depressão, ansiedade, distúrbio bipolar do humor, TDAH, síndrome do pânico e outros problemas emocionais em questão de poucos dias ou no máximo em poucas semanas. O meu método já está no mundo todo, em 4 continentes, e já ajudou milhares de pessoas. Trata-se de uma reeducação mental e emocional. Você quer saber mais? Então clica no link abaixo desse vídeo. E hoje eu quero falar com você sobre... Quer remédio melhor que a palavra de Deus para te reeducar, te dar força e derrubar suas limitações? Lógico que o trabalho dele é louvável, né, irmãos? Deus usa pessoas também para nos ajudar. Muitas não conseguem sair do sistema religioso porque elas alegam não conseguir caminhar sozinha no caminho do Senhor. Muitos acham que se sair do sistema religioso vai para o mundo. Vai se você não buscar Deus na palavra. Se você não buscar força em Deus, em Yeshua HaMashiach, nosso Salvador Cristo, na palavra, na oração. Porque é batalha, é guerra. Isso daí gente, é guerra espiritual, irmãos. Você não pode desistir. Saiu do sistema, se agarre com a palavra. Não é para você ir pro mundo, entendeu? Deus vai te dar força. Que nem teve uma irmã aí, que é a irmã Fernanda. Abraço, irmã Fernanda. Tamo junto, você mora no coração. Ela comentou que às vezes quando ela começava a ler a Bíblia dava sono. Isso aconteceu comigo. No começo que eu comecei a ler as escrituras também me dava sono, mas eu lutei contra isso. Eu não deixei isso me abater não, porque é o inimigo não querendo você vá para a palavra. É o espírito do inimigo te enfraquecendo para que você não entenda a palavra, não vá para a palavra. Mas você tem que lutar contra isso. Você tem que, mesmo sem vontade de ler a Bíblia, você tem que ler. Você tem, é isso que chama mortificar a sua carne. É fazer a vontade do Espírito e negar a vontade da carne. A vontade da carne não quer saber de ler a Bíblia. Porque, é cansativo, vou perder tempo, vou perder de me divertir, de fazer isso. Não, você pode se divertir outra hora. Põe o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as coisas lhe serão acrescentadas. Entendeu? É só você ter sabedoria que vem do Espírito e ele vai administrar tudo para você saber dividir seu tempo com as coisas
primordiais e depois com as outras coisas que não são tão importantes assim, tá bom? Então, aconteceu isso comigo também. Me dava sonolência, mas eu não desistia de ler por causa disso, não. Ou eu procurava o melhor horário para mim não sentir tanto sono. Eu manejava, pedia a orientação do Espírito para isso não me abater. Então, vamos lá. Está realmente seguindo a Cristo, se você se diz cristão, cristã, ou apenas está seguindo uma instituição, uma denominação religiosa? Bem, eu recebi aqui do Itamar Silva o seguinte comentário. Ele fez aqui diversas perguntas. Ele falou o seguinte: boa tarde, Valdir. Então, como essa reviravolta vai se dar? Estando associado com uma instituição religiosa, seguindo alguém como mestre, ou caminhando sozinho ao passo que estuda a Bíblia, ou de outra forma? Então, ele falou isso porque eu mostrei no vídeo a importância de você seguir as Escrituras. E muitas vezes fazer isso vai fazer você caminhar por um caminho de saída de uma religião, de uma denominação religiosa. Fatalmente, porque você quer seguir a Bíblia, e às vezes a religião ela vai divergir da Bíblia, ela diverge da Bíblia em assuntos fundamentais, em assuntos... Deixa eu voltar aqui para... por um caminho de saída de uma religião, de uma denominação religiosa. Fatalmente, porque você quer seguir a Bíblia, e às vezes a religião ela vai divergir da Bíblia, ela diverge da Bíblia em assuntos fundamentais, em assuntos essenciais. E não tem como você ficar com o pé em duas canoas, você vai cair na água. Então ele fez essa pergunta aqui, né? Como que essa reviravolta vai se dar? E ele colocou aqui 4 situações, ou 4 opções, né? Seria seguir uma outra instituição religiosa, sair de uma e ir para outra? Seria seguir não. Mestre? Alguém como mestre? Não, mestre também não. Mestre só há um que é Cristo. Ficar sozinho? Não, também não. Você pode, aqui ó, você pode estudar a Bíblia sozinho em casa, sim. Mas isso não quer dizer que você não tem que ter comunhão física com os irmãos. Que nem eu não tenho o tempo todo comunhão física, eu tenho comunhão virtual. Mas eu também me comungo fisicamente, mas não tanto quanto eu gostaria. Por quê? Porque as pessoas, os irmãos em Cristo, moram afastados de mim. Eu teria grande alegria, irmãos e irmãs, a me comungar com qualquer um de vocês. Eu já tentei fazer isso, ó, quer que eu vá na sua casa? Mas as pessoas ficam com medo, não me conhecem direito, né? E é plausível, é entendível, o fato da pessoa ter medo, porque não conhece direito as pessoas. Hoje em dia você não conhece ninguém, você recebe alguém em casa, a pessoa te apronta, né? Então as pessoas ficam meio com medo, mas eu, se fosse por minha vontade, eu me comungava com qualquer um de vocês. Ô irmão, vamos marcar um encontro ou em tal lugar, se não for na sua casa, ou em tal região, pra gente estudar a palavra, pra gente orar numa situação que eu tô passando, ou fortalecer com as suas palavras de oração, né? E a gente ora junto. Meu, ia ter o maior prazer, mas infelizmente isso não tá sendo mais possível, não por mim, porque eu teria o prazer de ir, né? Mas porque a pessoa não quer, por qualquer motivo que eu desconheço, que eu não sei, ou por medo, por não me conhecer, ou por morar muito longe, ou por coisa. Mas esses que moram muito afastados, a gente se comunica via WhatsApp ou via virtual, por alguma outra forma, né? Se for possível. Que nem o meu irmão de alma, assim, às vezes quando eu vou na casa dele, o meu primo, que eu chamo de irmão, que ele é irmão pra mim, né? Não só irmão de Cristo, mas eu amo ele como irmão, apesar dele ser meu primo. Então, a gente às vezes, eu vou na casa dele, a gente se reúne e estuda um pouco a palavra, ou comenta, fala sobre a Bíblia, né? Isso é comunhão, né? Onde está 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, lá ele se faz presente. Às vezes eu me reúno com mais de 2 pessoas, 3 ou 4, né? E converso sobre a Bíblia, ou estudo, ou oro, né? Mas na maioria das vezes é virtual. Não que o virtual seja a melhor comunhão é a física. Mas nos dias de hoje, como a gente que está sem denominações, porque não vem de Deus as denominações, a gente se reúne de outra forma, então fica mais difícil você se reunir fisicamente, mas não que isso não seja importante. Se você puder se reunir, não com os irmãos, se reúne em casa com a sua família, então que são irmãos também, né? Apesar de ser sangue, mas é irmão em Cristo. Se crê na Bíblia, se crê em Deus, se crê em Cristo, é irmão. Então se reúna na sua casa com quem está ali perto de você. Ou com o vizinho que crê também, ou com... Entendeu? O que não pode é deixar de se comungar. Mesmo que, vamos supor que seja virtualmente também, mas está se comungando. Isso é o que importa. Está trocando experiência. Está trocando conhecimento. Não pode andar sozinho. Ninguém anda sozinho na igreja de Deus. Na igreja verdadeira, que eu falo que é o corpo de Cristo, tá? Não prédio, nem uma denominação. Nem é quantidade. Onde está 2 ou 3 ou mais, ou 10 ou 5 ou 100, não importa a quantidade. O que importa é quem está no centro da reunião, que é Cristo,
Para que você está se reunindo? Para estudar a palavra, para orar, para dividir o jantar, a ceia do Senhor? É isso. Essa é a reunião. Vamos lá. Analisar passo a passo aqui cada uma dessas possibilidades que ele colocou aqui, né? Está associado com uma instituição religiosa. Então veja a conversa que Jesus teve com uma samaritana, em João 4, 21 a 24, eu vou ler apenas a essência do que ele falou para ela. Ele falou assim: chegará a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, então, sinceridade de coração. Desvincula a adoração de qualquer lugar físico, Sim, ou sistema religioso. Ele mostrou que o importante Nova não é Aliança templo, não tem nada estar numa disso. instituição, numa denominação religiosa, mas sim em como você adora a Deus, o Pai, com espírito e verdade. Sinceridade de também coração. Atos 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas. Ele nos dá tudo o que precisamos. Ou seja, adoração, espírito e verdade também, irmãos, não é só a sinceridade em si. Porque na sinceridade, a confissão de pecado. Na sinceridade, você não esconder as suas falhas de Deus, as suas limitações. Você se colocar, se humilhar perante a mão de Deus, como a palavra diz, você se reconhecer pecador, necessitado da graça de Deus e necessitado dele. Você ser totalmente dependente do Senhor para tudo na sua vida. Entendeu? Você dá graça em tudo na sua vida, tudo, até nas coisas dificultosas. Paulo falou isso. Eu dou graça nas minhas perseguições, nas calúnias, nas injustiças, porque quando estou fraco é que sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ou seja, quando ele passa pelas lutas e aflição, ele glorifica o nome de Deus, porque aí é que ele precisa de Deus mesmo. Ele é dependente do Senhor. Ele não é dependente da própria sabedoria, da própria força, do próprio braço, do próprio intelecto humano. Ele totalmente se coloca na mão do Senhor, entendeu? Então, a glorificar, como Pedro diz, quando for caluniado, perseguido e injuriado por causa do nome do Senhor, porque bem-aventurados sois, entendeu? Então a glória de Deus repousa sobre vós. Quando a pessoa... Por isso que você tem que se alegrar, quando não é pela perseguição em si, pelas calúnias. Lógico que a gente vai ficar triste com isso. Mas é porque, quando isso acontecer, sabei que isso acontece porque você revela as verdades bíblicas. Porque você está andando no caminho certo. Quando isso acontecer, pode ter certeza que você está andando no caminho certo. O ladrão não invade casa vazia. O inimigo não ataca a pessoa que não está atacando o sistema dele. Se você está sendo atacado por pessoas que o inimigo usa, ou pelo próprio espírito dos demônios, pode ter certeza que você está no caminho certo. Você não vai ser atacado em vão à toa, irmãos e irmãs. Você não vai ser atacado. Só que muitos ficam com medo, né? Dizia do caminho com medo dos ataques. Se você tá com Deus, Deus vai te guardar, vai te proteger. Não é que vai ser fácil. Não é que você não vai ter aflição. Não é que você não vai ter prova. Não vai ter luta. Mas Deus vai dar a vitória para você. E quem está em Cristo é mais que vencedor. É isso. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês são o templo de Deus. Quer dizer, a comunidade cristã é o templo. Não uma organização visível, uma denominação, um CNPJ, uma instituição religiosa. Nada. Então, vemos que não é necessário estar associado a uma instituição religiosa, a uma denominação. Vamos ver a segunda opção que foi colocada pelo Itamar. Seguir alguém como mestre. Bem, a Bíblia claramente condena a ideia de seguir homens como mestres espirituais supremos, como se fossem a voz de Deus. Aqui vai o adepto. A Bíblia proíbe seguir alguém. Que Cristo falou, a ninguém chamais mestre, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. A ninguém chamar pai, não é, tá falando pai de sangue que te pôs no mundo, tá falando na questão de pai, tipo, papa, que papa significa pai, né, pai espiritual, não, pai é um só que tá no céu, né, a ninguém chamar, mas Paulo falou que era pai de Timóteo na fé, mas só que Paulo era um apóstolo verdadeiro, ele não distorcia a palavra, e isso era dado só aos apóstolos. Não é, hoje não tem mais apóstolo igual os apóstolos do lá de trás. Não existe mais. Existe seguidor de Cristo, existe discípulo de Cristo, mas apóstolo que é após Cristo tinha que ter que conviver com ele. Entendeu? O após Cristo hoje é seguir a Cristo. Você segue o que está escrito. Esses não seguem a Cristo. Aí muitos vão falar assim, mas então a carta de Efésios que diz que Deus, Cristo subindo ao alto, deu dons aos homens, um para apóstolo, outro para mestre, outro para doutores, outro para evangelista.
mas isso você não se autodenomina ser isso. E isso é um dom, não é uma vontade sua. Que eu nunca tive vontade de pregar da palavra, por exemplo. Nunca tive vontade de abrir canal no YouTube, nem de falar, nunca me imaginei pregando, meu irmão, a palavra do Senhor. Foi um dom que Deus já tinha reservado para mim antes de eu ter consciência que eu ia fazer isso. Então, o Espírito tocou em mim. Deus já tinha me destinado antes da fundação do mundo. Como diz Efésios, não só eu, a qualquer outro que crê nele. Aí ele dá dons. O que é mestre? Mestre, porque a mesma palavra fala que Cristo subiu ao alto, deu dons aos homens, um para mestre, um para doutor. Fala em Tiago que muitos não se achem mestre. Não queiram ser mestre. Porque a quem muito é dado, muito se é cobrado. Entendeu? Então é uma responsabilidade muito grande. Então, quando você não queiram ser doutores e mestres, agora se Deus te escolheu para isso, te deu esse dom, e todo aquele que Deus dá esse dom de ensino, ou de ser doutor para ensinar, ou de mestre, né? Muitos de outras cartas deveriam ser mestres. Então a palavra está se contradizendo. Não. Esses que são verdadeiros mestres, eles não ficam se autoafirmando. Ah, eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou doutor em divindade, eu sou isso, eu sou aquilo. Tira o eu. O eu não existe, porque o eu sou é o Criador, entendeu? Quando você fala eu vou ali, eu vou fazer isso aqui, aí tudo bem, é diferente, irmãos. Agora, quando você se coloca como eu faço, eu sou o maior, eu faço, eu posso, eu sou o sábio, eu sou o mestre, eu sou o doutor, quer dizer, você está se autogloriando. Você está dando glória a você e não ao Pai do céu, entendeu? Então é nesse sentido. Quando você é reconhecido como mestre pelas pessoas, é que ela vê a sua sabedoria espiritual. Não estou falando de sabedoria terrena, tá? Que cria coisas nesse mundo. Eu estou falando da espiritual. A pessoa vê que você tem o Espírito Santo, que você é guiado pelo Espírito, reconhece isso em você. Então, mesmo que ela não precisa te chamar de mestre, nem você ficar se autodenominando mestre. Entendeu? Porque às vezes você não é mestre, você tem o dom de ensino, mas tem vários níveis de ensino. Então, por isso que Jesus fala, muitos não se chamam mestre, que só um ao mestre. Ele dá dons em Efésios? Dá. Mas ninguém fica se gloriando, eu sou pastor, eu sou isso. Quando você vê a pessoa falando isso, pode ter certeza que é distorcente da palavra. Porque a pessoa que é verdadeiro, é líder, pastor, que guia, entendeu? Líder no sentido do Antigo Testamento era Moisés, mas no Nova Aliança não é igual. Então, pastor é um guia que aponta para a palavra. Ele não fica falando eu sou pastor toda hora. Ele não fica se auto-intitulando. Ele não fica querendo ser visto, querendo provar para os outros que tem mais sabedoria, que é mais espiritual que os outros, porque ele tem o dom especial. Ou como se ele fosse melhor que os outros. Não existe isso, irmãos. Isso é falácia. Isso aí é falsa profecia. Vocês têm que acordar para ter o discernimento de espírito. Existe sim esses dons que Cristo deu, existe, mas não é um dom que você queira por você mesmo. Você busca os melhores dons, mas com zelo. Você não é o que você quer, é o que Deus te dá. Se Deus te deu a habilidade, você vai usá-la. Mas não precisa você ficar falando eu sou isso, eu sou aquilo. Não, vai lá e faça a sua parte e pronto. Não precisa exigir título ou exigir reverência para você, para a pessoa se prostrar para você. Não, para com isso, não existe. No capítulo 23, versículos 8 a 10, na essência, Cristo falou o seguinte: vocês não devem ser chamados mestres, porque um só é o mestre de vocês, o Cristo. Então Jesus proíbe a figura humana de um mestre. Então por isso que eu não creio na palavra, que numa parte fala a outra, não. É porque você não entende o paradoxo. O que é um paradoxo? Parece que a pessoa que a Bíblia está se contradizendo, mas não está. Aí é porque você precisa do Espírito Santo, para entender o contexto, para você não falar coisa errada, que a palavra está se contradizendo. Muitos tentam destruir, tem uns ateus aí que são muito inteligentes até, eu reconheço a inteligência dele, mas eles tentam desprezar falando que ou que o Criador não é o da Bíblia, ou que a Bíblia, que Deus não existe, ou que quer convencer as pessoas. E eles têm capacidade de convencer a pessoa disso, porque são inteligentes, é a astúcia cilada do diabo. É o diabo que está usando essas pessoas para destruir a palavra de Deus, mas não consegue. Aqueles que são de Deus verdadeiramente, a unção de Deus revela tudo, não precisa que ninguém vos ensine, entendeu? Você pode ser orientado por uma pessoa que tem
um conhecimento um pouco mais avante que você, que está num nível maior. Mas não que ela tem que ter domínio sobre você, exigir reverência, falar o que você tem que fazer, deixar de fazer. Ela pode te aconselhar, te apontar o caminho, te dar um norte de conhecimento mediante a palavra. Entendeu? Mas não é você ter domínio sobre a pessoa, exigir reverência e falar, eu sou o seu mestre, eu sou o seu pastor, que isso aí já era. Para, irmãos. Não é que eu tô falando para você se rebelar contra ninguém. Você tem que respeitar as pessoas, sim. Mas não tem que fazer o que elas estão exigindo, porque elas estão pondo você na parede. Não questão de exigir coisas de vocês. Não. Só você tem que se dar satisfação ao Senhor. Para, esses caras aí querem controlar as pessoas. Vamos lá. Ou um grupo de homens que faça esse papel. Então, apenas Cristo. 1 Coríntios 1, 12 a 13. Cada um de vocês diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Está Cristo, porém, dividido? Então, Paulo repreende o sectarismo Quem é Paulo? baseado em seguir quem é apóstolo, senão... E, finalmente, Jeremias 17, 5. Cristo, servidores de Cristo. Nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Nós somos simplesmente pó, vasos usados pelo Senhor para a glória dele, não para a nossa. Entendeu? A sabedoria que Deus nos dá é para a glória do Senhor, é para servir os irmãos, não é para nossa própria glória, não, para ficar se enchendo de baldechados, títulos. Eu sou isso, sou aquilo, eu tenho minhas ovelhas. A igreja do pastor fulano, que não tem isso, não existe isso daí, gente. Vamos lá. Maldito homem que confia no homem. Maldito então, homem que confia no homem. Não é confiar no outro, no líder corrupto, e confiar em você mesmo. Porque o coração do homem é mais corrupto que tudo, diz a palavra. Não confie em seus sentimentos. Às vezes, Deus usa os seus sentimentos para falar com você. Mas você tem que ver se esse sentimento está de acordo com a palavra. Porque o sentimento do homem pode ser enganoso. Entendeu? Não se apoiar no seu próprio entendimento, diz a palavra. Mas admoestar mediante o Espírito. Entendeu? É um erro gravíssimo. Então a Bíblia também não apoia o discipulado cego a líderes humanos. Jesus é o único mestre e o cabeça. Bons mestres humanos podem ajudar, mas não substituir a liderança de Cristo. Exato, então, falou tudo, meu irmão. Não é uma opção. É isso. Vamos ver a terceira opção que ele colocou, né? Caminhar sozinho enquanto estuda a Bíblia. Então, caminhar sozinho não, ninguém encorajado, caminha mas sozinho. O isolamento extremo pode ser perigoso, sim. Pois Deus nos criou para viver vai ter momento que você vai estudar a Bíblia sozinho, mas você tem que ter comunhão com alguns irmãos, seja virtual ou presencial, de preferência presencial, mas como às vezes alguns não podem, pelo menos virtual, mas tem que ter a comunhão, não pode viver sem comunhão. Porque os religiosos, usam a carta de Hebreu para falar, não deixar de comungar como se fosse costume de algum. Mas no sentido dele é ir ao templo. Mas ali o Espírito não está falando de ir ao templo. Ele está falando de não deixar de se reunir. Ele não está falando de um lugar. Entendeu? Específico. Atos 17, 11. Os Iberé eram mais nobres, pois examinavam as escrituras todos os dias para ver se o que Paulo dizia era verdade. Assim mesmo. Então o estudo individual é elogiado. Sim. Mas veja o que diz Provérbios 18:1. O solitário busca o seu próprio interesse e se rebela. Não pode, tem que ter a comunhão. Então a ideia não é você continuar sozinho. Não. O isolamento pode levar ao erro por falta de correção mútua. E Hebreus 10, 24, 25... Tem gente que fala assim, você não se comunga... Você tá errado, os religiosos falam pra mim, eu me comungo sim com meu primo, que é irmão em Cristo, a gente conversa todos os dias da palavra, quase todos os dias, se não for todos os dias, ou virtualmente, ou quando eu visito ele na casa dele, ou quando ele visita eu aqui, mas eu visito ele do que ele a mim, né, porque pra ele é mais difícil ele vir aqui à minha casa, como ele já veio, ele já até, eu hospedei ele na minha casa, que eu não tô falando isso pra me gloriar, não, ô primo, me desculpa de revelar até isso aí, né, meu irmão? Mas eu estou dando um exemplo para as pessoas, porque a Bíblia manda você ser hospedeiro, né, dos irmãos. Então, ele já veio na minha casa, a gente já falou sobre a Bíblia, já estudou sobre a Bíblia junto. Eu fui na casa dele, já estudei a Bíblia com ele, tanto usando o slide na TV como na própria Bíblia, entendeu? Então, a pessoa que me acusa de falta de comunhão, sabe nem o que está falando, dou nem ouvido. Entendeu? Às vezes a gente se comunga assim virtualmente, mas às vezes a gente se comunga física. Infelizmente, por distância, morar longe de alguns irmãos, às vezes, que nem Paulo. Paulo não se comunicava por cartas com os irmãos. Pronto, Paulo às vezes estava longe dos irmãos.
Ele estava perto de outros irmãos, mas longe de outros. Aí ele se comunicava por carta. Pode ler as cartas de Paulo que você vê. Que às vezes ele manda a carta falando com os irmãos porque ele estava longe, em missão. E aí? Vamos lá. Mas não quer dizer que a gente tem que deixar de comungar e que eu fique pregando que você tem que andar. Não, ninguém anda sozinho não, irmãos. A gente precisa de comunhão, sim. Como é costume de alguns. Então o ajuntamento fraterno... Sair das denominações não é você deixar de se comungar com irmãos. Então a conclusão que nós não distorçam as coisas. Caminhar sozinho pode ser necessário por algum tempo. Especialmente após você sair de uma seita. Isso. Mas a maturidade espiritual inclui conexões saudáveis. Exatamente. Com outros cristãos. Isso. Mesmo que sem vínculo formal. Concordo. Tá? Então nós vemos também que não é uma opção você apenas viver isoladamente, estudando a Bíblia. Então, qual seria a outra forma, né? Como ele falou. Porque a gente tem que se fortalecer. A comunhão é para fortalecer um irmão ao outro. Quando um irmão está fraco, o outro levanta. Quando o irmão está passando por dificuldade, o outro dá uma injeção de ânimo mediante a palavra. E trocar conhecimentos bíblicos. Porque às vezes Deus revela alguma coisa para o irmão e não revela para mim. Ou vice-versa. Entendeu? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então a Bíblia apresenta um modelo orgânico e espiritual de fé. Que é seguir a Cristo, guiado pelo Espírito Santo, em comunhão com outros, com liberdade de consciência naquilo que a Bíblia não fala. Ok? Vamos ver alguns textos? Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é quem guia. É aquele que guia. E não é uma instituição religiosa. Os que são guiados e que têm fé em Cristo, tá? Os que não são. Ele pode dar são criaturas. Claro, além da Bíblia, com certeza, mas nunca contra a Bíblia. Isso. Esse é o ponto. Nunca contra, distorcendo a palavra. Pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também temos que aceitar o que está escrito aqui. Que nós cristãos somos filhos espirituais de Deus, gerados pelo Espírito Santo. Todos os que são guiados pelo Espírito de Nascido Deus são filhos de Deus. Um outro texto, 1 João 2,27. Vocês não precisam que ninguém os ensine. Olha lá, a unção ensina todas as coisas. Então Deus capacita, por meio do seu Espírito Santo, cada cristão a discernir a verdade. E o que é a unção de Cristo e de saber discernir a verdade e Deus guiar? É pela palavra, irmãos. Não separa espírito da palavra. Os dois andam juntos, palavra. Porque se Cristo, Jesus e Yeshua é o verbo que se fez carne, quer dizer, antes ele era a palavra. Então é Deus falando com a gente. Então como você vai separar espírito de palavra? Tem gente que fala, o espírito me guia, mas não lê a Bíblia. Como assim, cara? se a palavra é unção, é o óleo, o Espírito Santo é o óleo, é ungido pelo Espírito, mas a palavra é lâmpada para meus pés, que me guia. Foi assim que Davi falou, ou estou inventando? Ora, como é que pode ser desconectar a palavra do Espírito? Veio com essa fraudulento. Fraudulento eu digo os religiosos que inventam essas coisas aí e quer cortar a palavra. Todos nós somos capacitados por Deus. Mateus 18:20. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estou no meio dele. Então a comunhão verdadeira não exige um templo, nem hierarquia. E a conclusão que nós temos é que o caminho bíblico é seguir a Cristo como Senhor, estudar as Escrituras com discernimento, ser guiado pelo Espírito Santo e buscar relacionamentos espirituais saudável e autêntico, da opressão institucional. Você faz por prazer, não por obrigação. Na tela para você, esse quadro, né? Qual é o caminho? Então, a opção e a avaliação bíblica. A opção, instituição religiosa, avaliação bíblica, não é essencial. Pode até desviar do foco em Cristo. Uma outra opção, mestre humano, não. Só Cristo é mestre e cabeça da igreja. Isso. Caminhar sozinho é válido por um tempo, mas não deve ser isolamento eterno. Isso. Outra forma, bíblica, sim. Seguir a Cristo, guiado pelo Espírito, com comunhão livre. Eu espero ter ajudado tanto o Itamar como outras pessoas que estão assistindo também esse vídeo e ainda irão assistir. Se fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com pessoas que precisam desta mensagem. Amém. Compartilhe com seus contatos, ok? Se você também de ajuda terapêutica, clica no link abaixo, teremos prazer em te ajudar. Tanto eu como pessoas da minha equipe, terapeutas formados pela minha metodologia, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até, meu irmão. É isso aí, esse foi o vídeo, irmãos e irmãs. Espero, como ele disse, que tenha ajudado vocês, tanto a ele que nos ajuda, quanto a minha pessoa também, que tento embasar o vídeo com desses irmãos para trazer conhecimento, né? Nós todos estamos juntos, né? Um apoiando o outro, mesmo que a distância. Isso daqui que eu tô falando com ele também é comunhão. Mesmo que ele não me conheça, não saiba ainda da minha existência,
Mas isso já é uma comunhão, de uma certa forma, né? Lógico que a comunhão presencial é muito melhor, né, irmãos? E tem que haver. Mas eu compartilhar o vídeo dele, embasar o vídeo dele, divulgar o canal dele, ele, né, o dos outros cristãos, não necessariamente só o meu, mas dos outros cristãos, que pregam conforme a palavra, de acordo com a palavra, não dos falsos profetas que tem por aí. Falsos profetas a gente derruba, né? Não derruba a pessoa, derruba os enganos delas, tá? Fique bem claro, tá bom? Então, muito obrigado, compartilha o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, bem-vindo aos nossos inscritos, os novos inscritos, se inscreva quem não é inscrito e deixa o like, irmãos, para o algoritmo reconhecer se gostou, né? Tá bom? Até o próximo, fui!